Imagine um homem chamado Lucas, um profissional de meia-idade, que parecia ter tudo na vida: uma carreira estável, uma casa confortável e uma rotina segura. Mas, por trás dessa fachada de sucesso, Lucas carregava um vazio crescente. Todos os dias, ele se arrastava para o trabalho, cumprindo suas obrigações mecânicas, sem nenhuma paixão ou propósito. Sua vida se tornará uma sequência monótona de dias iguais, onde a única constante era a sensação sufocante de insatisfação. Lucas se via cercado por pessoas que pareciam estar vivendo de verdade, amigos que arriscavam, colegas que se reinventavam, e até estranhos que, de alguma forma, emanavam uma alegria genuína. Ele se perguntava por que não conseguia sentir o mesmo, porque sua vida, aparentemente tão bem-sucedida, parecia tão vazia. Essa inquietação se transformou em uma crise interna. Ele começou a questionar suas escolhas, seus valores, e até mesmo o sentido de sua existência. O que estava errado? Por que, apesar de ter tudo, ele sentia que não tinha nada? Uma noite, enquanto estava sentado sozinho em seu escritório, cercado por papéis e projetos inacabados, Lucas se deu conta de que estava em uma encruzilhada. Ele poderia continuar como estava, arrastando-se dia após dia em uma vida que não o satisfazia, ou poderia tentar algo diferente, ainda que não soubesse exatamente o que isso significava. E foi nesse momento de dúvida e desespero que Lucas se lembrou de algo que havia ouvido anos atrás, mas que, na época, não parecia tão relevante. Às vezes, para mudar sua vida, você não precisa de grandes gestos, mas de pequenas mudanças na forma como enxerga e age diante das situações. Essa frase agora ressoava com uma intensidade que ele nunca havia sentido antes. Poderia ser verdade? Seria possível transformar sua vida, não com uma revolução drástica, mas com pequenos ajustes de atitude? Lucas está preso em uma vida de insatisfação, em uma encruzilhada emocional e mental. Será que pequenas mudanças de atitude podem realmente transformar a vida de Lucas? O que ele irá descobrir ao embarcar nessa jornada? A jornada de Lucas começa de forma sutil, quase imperceptível, mas é justamente aí que reside o poder transformador das pequenas mudanças. Após sua epifania no escritório, ele decide começar com algo simples: a maneira como encara suas manhãs. Antes, Lucas acordava com o peso de mais um dia monótono pela frente. Mal se dava o trabalho de apreciar o sol nascendo pela janela. Agora, ele se desafia a acordar 15 minutos mais cedo para fazer uma breve caminhada no parque próximo à sua casa. Não é uma mudança grandiosa, mas é o primeiro passo. Nos primeiros dias, a diferença parece mínima. Lucas ainda sente a mesma falta de entusiasmo, mas, pouco a pouco, ele começa a notar algo diferente. A caminhada matinal não só o revigora fisicamente, mas também lhe dá um momento de clareza mental, um tempo para refletir e, principalmente, apreciar as pequenas belezas ao seu redor: o som dos pássaros, o frescor do ar, a luz do sol nas folhas das árvores. Essa nova rotina, embora pequena, começa a plantar sementes de algo novo em sua mente. Com essa pequena vitória, Lucas decide tentar outra mudança: a forma como interage com seus colegas de trabalho. Ele sempre foi o tipo de pessoa que fazia apenas o necessário, mantendo uma barreira invisível entre ele e os outros. Agora, Lucas se propõe a ser mais aberto e acessível, iniciando conversas, perguntando sinceramente como os outros estão, e se envolvendo mais nas interações diárias. Ele não está acostumado a sair de sua zona de conforto social, mas persiste. E, para sua surpresa, os resultados começam a aparecer. Um colega, que ele nunca havia conhecido bem, lhe agradece por ouvir um problema pessoal. Outro convida para um almoço, algo que ele sempre evitou. Lucas percebe que, ao abrir um pouco de si mesmo, está começando a criar conexões que antes não existiam, e isso faz sentir-se mais parte de algo, menos isolado em sua bolha de insatisfação. Enquanto essas pequenas mudanças se acumulam, Lucas começa a aplicar a mesma abordagem em outras áreas de sua vida. Ele passa a dedicar um pouco mais de tempo a hobbies esquecidos, como a leitura e a música, atividades que costumavam lhe trazer alegria, mas que foram deixadas de lado. Ele começa a prestar mais atenção à sua saúde, optando por escolhas alimentares um pouco mais saudáveis e incorporando exercícios simples em sua rotina. Essas mudanças não acontecem sem desafios. Lucas enfrenta dias de frustração, momentos em que quer desistir e voltar ao velho modo de vida. Há dias em que a caminhada matinal parece uma tarefa inútil, ou em que suas tentativas de se conectar com os outros são mal interpretadas ou ignoradas. Mas, em vez de ceder à tentação de voltar atrás, ele usa esses contratempos como oportunidades para refletir e ajustar sua abordagem. A cada desafio, Lucas começa a perceber algo fundamental.
Essas pequenas mudanças, que pareciam tão insignificantes no início, estão lentamente transformando sua percepção de si mesmo e do mundo ao seu redor. Ele está se tornando mais consciente, mais presente e, acima de tudo, mais dono de sua própria vida. As lições filosóficas sobre como pequenas mudanças de atitude podem ter um impacto profundo começam a fazer sentido de uma maneira que ele nunca havia imaginado. A crise inicial de Lucas começa a se dissipar, dando lugar a uma nova compreensão de que sua vida não precisava de uma mudança radical para melhorar, mas de uma série de pequenos ajustes, cada um contribuindo para um quadro maior de realização e contentamento. Será que essas pequenas mudanças são suficientes para transformar sua vida de maneira significativa? À medida que Lucas continua a implementar essas pequenas mudanças em sua vida, ele começa a sentir uma transformação gradual. No entanto, ainda falta algo, uma peça fundamental que ele não consegue identificar. Embora as mudanças tenham trazido uma melhoria perceptível, ele ainda se sente distante de uma verdadeira realização. Então, em um dia particularmente desafiador, quando tudo parecia estar dando errado, Lucas se depara com uma situação que o força a encarar sua jornada de frente. Ele é convocado para uma reunião importante no trabalho, onde um projeto no qual vinha trabalhando há meses é criticado duramente por seus superiores. A pressão e o peso da situação são esmagadores, e Lucas sente-se à beira do colapso. Mas, em vez de reagir como costumava fazer com frustração, autopiedade ou desejo de desistir, ele para e respira fundo. Em um momento de clareza, Lucas lembra-se das pequenas mudanças que já implementou e da importância de manter a calma e a perspectiva. Ele decide abordar a situação de uma forma que nunca havia tentado antes, com paciência, humildade e uma atitude aberta ao aprendizado, em vez de resistência ou defensiva. Durante a reunião, Lucas escuta atentamente as críticas, absorvendo as sugestões e, mais importante, admitindo suas falhas sem se apegar ao orgulho ou à necessidade de estar certo. Ele percebe que, ao invés de ver a situação como um ataque pessoal, ele pode encará-la como uma oportunidade de crescimento. Essa mudança de atitude, tão simples, mas tão poderosa, marca um ponto de virada crucial. É nesse momento que Lucas finalmente compreende o verdadeiro impacto das pequenas mudanças que começou a fazer. Ele percebe que o poder transformador dessas mudanças não está apenas nas ações em si, mas na nova mentalidade que ele adotou, uma mentalidade de abertura, flexibilidade e contínua disposição para aprender e crescer. Essa compreensão é o catalisador que faltava, a peça final que completa o quebra-cabeça de sua transformação. Lucas sai da reunião não com um senso de derrota, mas com uma renovada determinação e um profundo senso de realização. Ele entende que o verdadeiro sucesso não é medido apenas pelas conquistas externas, mas pela capacidade de crescer, aprender e se adaptar continuamente. Ao mudar sua atitude em relação aos desafios, ele transformou o que poderia ter sido uma experiência negativa em uma lição valiosa e, consequentemente, em uma vitória pessoal. Esse momento decisivo marca a culminação de sua jornada, não uma vitória dramática, mas uma virada significativa e sutil, que encapsula o poder das pequenas mudanças. Lucas agora vê o mundo e a si mesmo sob uma nova luz, compreendendo que a chave para uma vida plena e significativa está nas escolhas diárias, nas pequenas atitudes que, somadas, constroem algo muito maior. Após o momento decisivo na reunião, Lucas começa a perceber os frutos de sua transformação de maneira mais clara e palpável. A partir daquele dia, ele adota uma nova abordagem para sua vida, onde cada pequena mudança, cada nova atitude que ele incorpora, se torna parte de um processo contínuo de crescimento. Ele deixa de lado a obsessão por resultados imediatos e aprende a valorizar o progresso diário, mesmo que sutil. Seus colegas passam a vê-lo de uma forma diferente, não apenas como um profissional competente, mas como alguém em quem podem confiar e se inspirar. As interações que ele antes considerava superficiais agora se aprofundam, e Lucas começa a construir relacionamentos mais genuínos. Sua abertura para o aprendizado e a crítica construtiva não só melhora a qualidade de seu trabalho, mas também o torna um líder mais respeitado e uma presença positiva no ambiente. Em casa, Lucas também experimenta uma mudança significativa. A tensão que antes permeava suas relações pessoais começa a dissipar-se, substituída por uma atmosfera de compreensão e apoio mútuo. Ele passa a dedicar mais tempo às pequenas coisas que antes ignorava, um jantar em família, uma conversa ao final do dia, ou simplesmente ouvir o que os outros têm a dizer sem pressa. Esses momentos, antes considerados insignificantes, agora se revelam como os verdadeiros tesouros da vida. Mas a maior transformação ocorre dentro de Lucas. Ele deixa de se sentir preso em uma vida monótona e sem propósito. Agora, cada dia é uma nova oportunidade para aprender, crescer e, acima de tudo, viver de forma plena. Ele percebe que, embora o mundo ao seu redor não tenha mudado drasticamente,
sua nova perspectiva fez com que tudo parecesse diferente, mais rico, mais significativo. Lucas entende que a verdadeira transformação não está em grandes conquistas ou mudanças drásticas, mas nas pequenas escolhas diárias, nas atitudes que tomamos diante dos desafios e na disposição de se adaptar e evoluir continuamente. Ele aprende que a vida é uma série de momentos, e que o segredo para uma existência plena está em encontrar alegria, propósito e significado em cada um deles. Ao final de sua jornada, Lucas não apenas transforma sua própria vida, mas também começa a influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Seus colegas notam a mudança e se inspiram a adotar atitudes semelhantes em suas próprias vidas. Seus amigos e familiares passam a vê-lo como um exemplo de resiliência e sabedoria, alguém que, com pequenas mudanças, conseguiu criar uma vida mais satisfatória e significativa. A mensagem que Lucas deixa é clara: não subestime o poder das pequenas mudanças. Elas podem parecer insignificantes no início, mas, quando feitas com intenção e consistência, podem transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Lucas se torna uma prova viva de que é possível criar uma nova realidade, não com grandes gestos, mas com pequenas, mas poderosas, atitudes diárias. A transformação que ele experimentou, baseada em ajustes simples mas impactantes, mostra que todos nós temos o poder de mudar nossas vidas, mesmo que de maneira sutil e gradual. Às vezes, as mudanças mais poderosas não vêm de grandes saltos, mas de pequenos passos. Cada atitude, cada escolha que fazemos, por menor que seja, pode nos levar a um caminho de crescimento e realização. Não espere por um momento perfeito ou por uma grande virada para começar a transformação que você deseja ver em sua vida. Comece hoje, com aquilo que você tem, onde você está. A história de Lucas, com todos os seus desafios e triunfos, serve como um lembrete de que a verdadeira mudança começa dentro de cada um de nós e que, por meio de pequenas atitudes, podemos criar uma vida mais significativa e plena. Transformar sua vida não é um ato único, mas uma jornada contínua. Que pequenos passos você pode dar hoje para criar a vida que sempre sonhou? Você se sente preso em um ciclo de emoções negativas? Ansiedade, medo, insegurança te paralisam e te impedem de viver plenamente. Parece que você já tentou de tudo, mas nada funciona de verdade? A frustração aumenta a cada dia que passa, te deixando cada vez mais distante dos seus sonhos e da vida que você tanto deseja. E se eu te disser que existe um caminho para se libertar dessas amarras emocionais? Um método eficaz, testado e aprovado por milhares de pessoas que, assim como você, buscavam uma transformação real. O Box Transformação Emocional é uma coleção completa e incrível de e-books que vão te guiar, passo a passo, na jornada de cura e libertação emocional. Você vai aprender a dominar a ansiedade, superar a depressão, fortalecer sua autoestima, ter relacionamentos mais saudáveis e, finalmente, alcançar a felicidade e paz interior que você tanto busca. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo rumo à vida leve, feliz e realizada que você merece. Clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado para saber mais.